Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 13. Quero te convidar a se colocar de pé, honrando a presença de Deus e a sua palavra. Vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 13. Versículo 1 em diante diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e a cidade de Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, tinha gado e também tinha tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem os dois juntos, pois eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve discussões, houve contenda entre os líderes, os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam ali naquela terra. Disse Abrão a Ló: Não haja discussões, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes e somos parentes chegados. Versículo 9: Acaso não está diante de ti toda essa terra? Peço-te que te apartes de mim. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Só até aqui por enquanto. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Espírito Santo, que o Senhor, Pai, ministre aos nossos corações nessa noite. Que nós possamos sair daqui tocados pelo Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, transbordando da Tua presença. Senhor, nós te servimos sem te tocar. Nós te servimos porque nós te sentimos. Nós cremos na Tua existência. E assim sendo, venha para esse ambiente com Tua glória. Desça nesse ambiente com os Teus anjos de fogo, Senhor. Venha, Senhor, falar com cada pessoa que não casualmente chegaram nesse ambiente. Que o Senhor ministre aos nossos corações. Use minha boca apenas, meu Pai, como instrumento para trazer essa palavra aos meus irmãos e à Tua igreja, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Irmãos, todo ministrante da palavra de Deus, ele prega aquilo que ele cotidianamente ele medita, né? Ele prega aquilo que ele convive com a palavra. E esses dias o Senhor ministrou muito acerca desse texto, desse endereço bíblico. Nós conhecemos muito bem o capítulo 12, um capítulo antes, que foi quando Abrão ouviu a voz de Deus, deixou sua parentela e foi para um lugar que Deus ainda ia mostrar para ele. Então o capítulo 12 é muito conhecido. Em seguida o 13, por que se tornou conhecido? Porque aqui há um exemplo que é exatamente isso que nós vamos comentar. E a palavra que eu quero ministrar hoje, eu dei o título de Deixando nas mãos de Deus. Você pode repetir essa palavra? Deixando. Exatamente. Então, o que acontece? Todos os dias, mas todos os dias na nossa vida, nós temos que tomar uma decisão. Hoje você já tomou uma decisão na sua vida. Amanhã você vai tomar outra decisão na sua vida. E aí por diante. Todos os dias você vai ter que decidir a sua vida. Irmãos, voltando aqui no texto, dando uma voltinha nele, a gente percebe que tanto Abrão como Ló eram duas figuras ricas. Eram duas pessoas que tinham seus bens. Quando Deus falou para Abrão sair, ele levou os seus animais, as suas tendas, suas finanças. Era um homem rico. Ló, por sua vez, que entrou meio que penetra ali, porque a palavra era para Abrão: deixa a tua parentela, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Mas Ló entrou.
Mas Deus, agora, Abrão como tio, jamais ele ia dizer para o sobrinho dele, fica aí. O versículo 8 fala o quanto ele amou Ló, nesse texto que nós lemos. E eles foram. E nesse caminho que antecedia o lugar onde Deus havia de mostrar para Ló, a Bíblia diz esse texto que multiplicou-se as rendas dos dois. A vaquinha holandesa já deu cria, a carneirinha, a ovelha já deu cria, as galinhas se multiplicaram, e os bens de Abrão e os bens de Ló foram multiplicados. E é natural, porque são homens que sua vida está entregue nas mãos de Deus. Mas aqui existe duas palavras interessantes que fez com que eu entendesse que eu preciso deixar tudo na minha vida nas mãos de Deus. Meus irmãos, as coisas mais difíceis de nós fazermos e colocar em prática, a primeira, número 1, é abrir mão dos nossos bens materiais. É abrir mão daquilo que você está vendo que você está sendo abençoado. Nós temos um exemplo clássico, bíblico, que é aquele jovem, quando ele chegou diante de Jesus, disse: Jesus, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: vai. Ele falou: eu cumpro tudo, eu coloco as coisas tudo em ordem, eu cumpro os 10 mandamentos, todos os dias eu faço minha oração. Não. Vai, vende tudo que tens e segue-me. O que o texto fala? Que o jovem virou e não seguiu o Senhor, porque ele teve dificuldade de largar os seus bens que ele adquiriu. Agora, vindo para o texto, eu vejo um homem aqui, irmãos, que toma uma decisão, porque a gente lê até o versículo 9, você não vê muita coisa, porque a Bíblia, ela esconde, no bom sentido, coisas tremendas. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis é uma viagem muito longa, mas nós lemos em 2. Então, entre esse primeiro versículo de Abrão, que ele sai, até chegar ao versículo 9, ele enricou ainda mais, e estava tudo na mão dele. Mas agora Abrão, ele toma uma decisão. Agora Abrão, ele toma uma decisão de colocar tudo nas mãos de Deus. E isso significa e chama-se confiança. Eu tenho certeza pelo Espírito Santo de Deus que você precisava vir hoje aqui para mim te dizer: entrega essa situação nas mãos de Deus. Você talvez esteja preso a essa situação, e é por isso que as coisas não têm fluído. Você acha que foi fácil para Arão entregar tudo nas mãos de Deus? O que ele construiu, e sabendo que ele que era o cabeça, sabendo que foi ele que recebeu a palavra, não foi Ló. Aqui existe um homem que tem uma decisão, e depois vem um outro homem que tem uma escolha. Uma decisão e uma escolha. Eu preciso decidir, porque nesse inteirinho, certamente Deus ministrou no espírito de Abrão. Fala para ele: se ele for para a esquerda, tu vai para a direita; se ele for para a direita, tu vai para a esquerda, porque eu sou contigo. Ló não teve esse privilégio, mas Abrão teve. Mas nesse período, certamente Abrão ouviu a voz de Deus muito tempo. Entrega tudo, ou seja, a posição, a decisão. Hoje você não tem a escolha, hoje você tem a decisão de entregar nas minhas mãos. E Abrão entregou. Diz o texto aí do capítulo 13, você conhece, que quando Abrão olhou para Ló e disse: não vamos criar contenda, entre nós dois que somos família. Irmãos, aqui no versículo 8 desse capítulo 13, Abrão, ele considerava assim e valorizava o bom relacionamento que ele tinha familiar com seu sobrinho, ao ponto de ser mais importante do que toda essa prosperidade que ele adquiriu. Olha que coisa linda. Ele
literalmente expressou e colocou em prática o fruto do Espírito. Não era a família dele, mas era parente, era um sobrinho. E ele teve a preocupação em resolver essa situação. Foi quando no versículo 9 ele diz assim: toma a sua decisão, a sua escolha. Se for para cá, eu vou para cá. Se você for para lá, eu vou para cá. A Bíblia diz que Ló, que não estava com o mesmo espírito que estava na vida de Abrão, ele olhou aos olhos naturais os melhores lugares, as campinas. E muitas vezes é isso que nos prende, irmãos. Nós não tomamos decisões de seguir o que Deus quer conosco. Nós estamos vivendo no ano da profundidade, o ser profundo. Mas o ser profundo parte do ambiente de você fazer uma entrega por completa, tudo que envolve a sua vida. Tudo. Louvado seja Deus pelo seu carro quitado. Bendito seja o nome do Senhor pela sua casa quitada. Mas nem a casa, nem o carro, nem a fortuna que está no banco tem que ter prioridade diante do Senhor. Não pode. Eu tenho que entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu vi uma vez um comentário daquele... O cara que criou o software, essas coisas, é Bill Gates, né? Não, o que morreu de câncer. Os Jobs, é isso aí. O Jobs, o que ele fez? Ele disse: eu daria toda a minha fortuna, tudo que eu tenho. Eu queria estar lá de novo, lá, ralézinha ali, lá na ponta de rua, mal tendo uma carninha para comer no final de semana. Mas eu queria ter essa paz, porque todo o dinheiro que eu ajuntei não tem forças de me dar a minha cura. Todo o dinheiro que eu tenho. Irmãos, aqui tem uma mensagem muito linda. E eu não sou obrigado a passar para você tudo que o Espírito Santo ministrou em mim. Eu sou obrigado a dizer para você que aqui tem um mistério nesses 9 versículos, onde você se entrega por completo ao Senhor e passa a depender dEle. Irmãos, os dias são difíceis. Para de se organizar tanto em fazer para cá e esquecer de ir lá. São dias difíceis, irmãos. Investe na tua vida espiritual e entrega tudo na mão de Deus. Há uma unção de Deus aqui nessa noite, irmãos. E o Senhor está ministrando aqui em pessoas que precisavam ouvir essa palavra. Isso foi muito forte, Deus falou comigo. Agora Arão diz: qual é a posição sua? A Bíblia diz que Ló escolhe as campinas, aquilo que era mais bonito para ele, os verdes, os capins, os pastos, estava cheio de animais, cheio de braquiarão, os braquiarões da vida. Eu quero isso aqui. Só que a Bíblia diz que esse lugar, mais na frente, foi exatamente o lugar onde o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, a Bíblia ela tem 1256, se eu não me falha agora a memória, ou aproximado isso aí, para cima ou para baixo, escrito a palavra dinheiro. Dinheiro. Sabe quantas vezes tem a palavra fé? Acima de 230 e abaixo de 300. Eu não sei exato. A palavra fé. Mas por que tem tanta palavra dinheiro? Porque Jesus ele sempre preocupou com o coração de cada um de nós. O Senhor sabe. Por isso que Ele diz: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se Deus te pedir agora para você tomar uma decisão, como é que está o teu coração? Escolher é fácil. Escolher, a gente escolhe aquilo que vê. Esse eu quero, esse eu não quero. Escolher é aquilo que você pesa. Isso é bom para mim ou é ruim para mim? Mas uma decisão é diferente. Eu decido entregar nas mãos de Deus. E o duro, irmãos, que a nossa vida como cristão, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós entregamos um dia publicamente. Você falou: Senhor, eis aqui a minha vida, eu entrego a Ti. E entrega mesmo. Mas às vezes quando o Senhor está falando para tomar uma decisão, para abençoar alguém, ou o ministério, ou uma situação, ou uma família carente, ou em algum lugar, pensa-se 1000 vezes. Uma vez, quando
nós estávamos fazendo o tratamento do câncer em 2005, eu e a Socorrinha, nós congregava a distância dessa casa, desse salão aqui, para o 1001. E era uma ladeira. Nós descíamos, terminava o culto, a gente subia. Socorrinha já estava aí em 6 quimioterapias da vermelha e esperando para fazer 33 radioterapia. Cansada, sem forças, fatigadas. E nós andamos lá. Nós andávamos para lá. Um belo dia, nós estamos no culto. Chega um irmão lá e diz: terminou o culto, abraçamos os irmãos. Eu conversei com quem eu pude, abracei e tal. Um irmão chegou comigo, botou a mão no meu ombro, vem cá, me levou assim, me entregou um Fusquinha na época. Era 2005, mas eu acho que era um 82. Coisa mais linda do mundo. Ele me deu a chave. Eu achava que ele estava me emprestando para mim ir para casa. Ele falou: meu irmão, que bênção, glória a Deus. Aí peguei, fui lá e disse: liga aí, entra aí. Liguei, bota a Socorrinha dentro. Aí eu liguei e tal. Quando eu fui sair para entregar a chave, não, o carro é seu. Oh, o carro é seu. 38 dias depois, pastor José Rodrigues, que foi pastor do meu pastor durante 13 anos, ele vai lá em Barretos, que foi lá, para fazer um evento, para arrecadar dinheiro, para mandar para a Índia, para as meninas que estavam sendo vendidas por sexo, de todo jeito, que eram as meninas dos olhos de Deus. Ele chega lá e faz, prega, mostra na Bíblia o quanto você tem que entregar nas mãos de Deus a sua vida, porque Ele é dono de tudo. Deus que dá é o Deus que tira, tudo da mão dele. O Jó falou isso, né? O Senhor me deu, o Senhor tomou para si. Aí ele começa lá: o que você tem aí para ofertar para o Senhor? Decida agora, porque é em cima dessa sua decisão que Deus vai te abençoar. Aí a gente, apesar de já não ter muitos anos ainda de ministério, mas a gente fica assim. Falei: não, isso é mais uma tática para ver aquele assim, sabe? Aí ele fala assim: ó, esse carro que você recebeu em poucos dias, foi o Senhor que te deu. Sabe para quê? Para você investir em missões. Eu falei: Socorrinho, sangue do Cordeiro, é nós. Será que tem que dar esse Fusquinha, Socorrinha? Socorrinha sempre foi firme, né? Tamar, se tu está sentindo, como diz lá na minha terra, empurra o burro por cima dos tocos. Aí pegamos, fomos lá para o altar, com a chavinha, eu e ela pegada na mão. Era um altar de madeira com a boca grande. Ouvimos o barulho fazer tchac, da chave lá dentro. Mas entre essa palavra e esse ato, eu tive que decidir. E aí, irmãos, onde está a guerra nossa como cristão? Eu estava precisando, porque você dá um carro quando você tem 5 na garagem é fácil. Você pegar, estou com 1.100 no bolso, entregar a oferta de 100, ninguém está pedindo dinheiro não, pelo amor de Deus, ninguém nem fala isso aqui na igreja. É mais fácil dar os 100 do que os 1.000. Agora, quando você toma uma decisão, que você ouviu a voz de Deus, que Deus quer que você faça aquilo para um propósito, não é para fazer gracinha para aparecer, você não pode virar as costas, porque as dificuldades virão, os problemas virão. Porque, irmãos, eu sempre falo o seguinte: eu não, é a Bíblia que fala. Não é você que tomou uma decisão de se vir a Deus, não. Você não teve essa opção. Por isso que a salvação não é para todos. Aliás, é para todos, mas nem todos serão salvos. Porque o Senhor conhece o coração de cada um. Eu vou falar pelo Espírito para você, e eu sei que você vai dizer: essa palavra é para mim. Deus tem um projeto na tua vida faz tempo, e você continua insistindo em virar as costas para um plano. Você tem que tomar uma decisão de entrega. Não é dos teus bens materiais hoje, é da tua vida para o Senhor. É se entregar por completo e viver diante de Deus, porque os dias estão chegando, os dias são maus, os dias finais estão chegando. E como é que está na tua vida? Então, olha que já fugiu um pouquinho aqui do que era Arão. Ele teve ele tomou uma decisão. A decisão hoje não é nem material, é o teu coração. Aquele pecado que você está guardando ele há tanto tempo, que administra ele que nem percebe. Hoje é dia de você ficar livre dele. Oxe. Mas você precisa decidir. Sai, capeta, pelo poder do sangue do Cordeiro.
Não saia daqui carregando no teu alforje esse pecado que está te matando. Não sai daqui para a tua casa carregando isso que está sendo um câncer na sua vida. Ah, mas eu já sirvo a Deus. Serve, mas está em pecado. Deus quer te usar. Deus quer te usar. E você sabe que Deus quer te usar. E você sabe que lá atrás, um tempo atrás, alguém da tua família disse: Deus tem um plano na sua vida. Você sabe disso. E por que você está recolhido? O tempo vai passar, irmãos. Eu sempre falo que eu lembro quando eu tinha 4 anos de idade. Uma vizinha que foi vizinha mãe que criou, tinha um colchão de capim lá que ela me pegava com 4 aninhos, jogava para cima assim, ó. Olha que coisa linda. Eu caía naquele colchão. Morria de rir, subia e vinha rindo. Eu tinha 4 anos. 60 anos se passaram. Eu nunca pensei que ia chegar a 60 anos. Vou fazer 64. O tempo passa voando. O tempo passa voando. Entrega isso nas mãos de Deus. Solta. Solta. Não deixa isso amarrar a tua vida. Solta teus pés. Solta tuas mãos. Solta. Se você sentir que precisa de uma oração que repreenda demônio, deixa repreender, mas solta. Seja livre. A Bíblia diz que nós somos livres em Cristo Jesus. Eu não posso servir um Deus que me deu liberdade livre. Eu não posso servir um Deus desse amarrado nas minhas coisas. Parece que as coisas não andam, parece que as coisas estão travadas, parece que as coisas estão difíceis, dá certo para todo mundo, não dá certo para mim. Entrega! Entrega, entrega, é tempo de você entregar e acabou. Que fará tu se hoje mesmo eu pedir a tua alma? Diz a palavra. O que eu vou fazer? Então esse homem de Deus, que mais tarde se transformou em Abraão, a vida dele foi pautada em passos de fé, decisões muitas delas obscuras, como foi aqui nesse momento de separação de um canto para outro. Mas como Abraão, muitos tiveram essa decisão. O apóstolo Paulo teve uma decisão depois que ele viu o brilho da presença de Deus. Também teve uma decisão. Teve uma decisão na vida de um homem bem pequenininho chamado Zaqueu. Ele decidiu encontrar com o Senhor. Ele decidiu ver de perto aquilo que as pessoas falavam. Ele decidiu provar daquilo que as pessoas diziam. Ele decidiu. E como eles, muitos nos dias de hoje tomaram as mesmas decisões. Agora, eu preciso, irmãos, eu necessito entender que se eu não decidir, aí eu vou depender de escolhas. Eu vou depender das escolhas, como foi Ló. Sobrou para Ló, homem de Deus. Eu não conheço a biografia completa dele, mas se ele foi com Arão, não era uma pessoa má. Abrão, o que será que eu estou falando Arão? Tem algum Arão aqui? Não, né? É mistério. Verdade. Você entendeu? Parecia ser um homem bom. Mas se eles dois estavam com aquele monte de animais e produzindo e prosperando, ele poderia também ter tido essa direção. Mas ele teve só a escolha. E a pior coisa, irmãos, é quando sobra para nós só a escolha. Porque aí você enxerga. Você vê o que é bom, você vê o que é ruim, esse não. Eu quero essa vida de lazer. Eu quero essa vida de orgia. Eu quero essa vida que faz bem para minha carne. Essa não. É muito fácil você ver que esse aqui é melhor aqui. A Bíblia diz que a eternidade, o reino dos céus, a salvação é uma porta estreitinha, mas eu não quero, eu quero a larga. A escolha vem no externo, a direção vem no interno. A escolha vem quando a tua alma manda em você. É os teus olhos que decidem. A queda, tudo é os seus olhos. Abraão teve uma direção e foi a direção acertada. Você pode dar uma glória a Deus?
Então, meus irmãos, falou-se de tudo isso, e eu sei que não é fácil você deixar nas mãos de Deus essa decisão que você tem que tomar. Inclusive tem pessoas aqui que colocou na mão de Deus e pegou de volta. Não é fácil, porque nós somos ser humano. É necessário a gente colocar na mão de Deus e descansar. É fácil? Não. É a parte mais difícil, é você colocar uma situação na mão de Deus e vida que segue. É difícil. Quem é que não sabe disso? Ninguém é melhor, nem a partir de mim. Não estou falando é só você, eu também. Colocar nas mãos de Deus. Irmãos, eu e a Socorrinha, como vocês sabem, a maioria da igreja, nós mudamos muito, andamos muito. Tanto pegamos igreja andando, como também abrimos algumas. Quando nós entregamos a nossa vida, nós tínhamos 26 anos de idade, a Socorrinha estava com 23. Já tinha 3 filhos. E quando eu entrei no Evangelho, que levantei minha mão e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, começaram a vir as coisas. Era um trabalho muito carente, um trabalho muito dependente. E começou a vir a necessidade de eu me envolver naquilo. E aí, eu precisava de uma decisão, porque eu estava construindo uma família. Eu tinha 3 filhos. Eu tinha que educar 3 filhos, eu tinha que dar roupa para meus filhos, eu tinha que dar o melhor para meus filhos. Mas agora, no meio desse sonho de criar meus filhos, o tornar médico, bem-sucedido, engenheiro, eu recebi um chamado. Eu recebi um chamado de Deus. E aquilo ali foi forte dentro de mim. E eu vivi um tempo de guerra. Se eu decidia entregar minha vida com 3 filhos e a esposa e servir ao Senhor, ou eu tinha que seguir os projetos que os meus olhos naturais estavam vendo. Quando eu aceitei Jesus, eu estava com 2 anos e 3 meses, funcionário do Bradesco, fazendo uma função de quase subgerente. Só não ganhava, mas fazia a mesma função. Naquele período, Deus me deu a graça que eu evangelizei 142 funcionários daquela agência. Na época tinha muito funcionário das agências. E nesse período eu encontrei alguns crentes, nesse inteirinho dessa caminhada. E alguns diziam assim: Itamar, eu tenho uma palavra para ti. Eu falei, mas o que é? Deus não te chamou para ser bancário. Deus não te chamou para ser gerente de banco. Essa não é a tua carreira. E Deus falando comigo, usando irmãos, e Deus já havia falado comigo. Eu tinha que tomar a decisão. Passaram-se o tempo, irmãos. Eu tomei essa decisão. Eu saí do banco. Eu fui pregar o Evangelho. Fiquei muito tempo sem contribuir no INSS, porque o meu pensamento era o céu. Nunca planejei nada. Não estou dando conselho para ninguém como pastor. Mas essa foi a minha história. A fome, a sede, o desejo de falar de Jesus para alguém, de trazer vidas para o Senhor. Irmãos, eu dos 36 anos que a gente serve ao Senhor, pode ter certeza que até hoje, dos 36 anos, toda pessoa desconhecida que fala comigo, eu falo de Jesus para ele. Todas. Ontem eu já falei, antes de ontem já falei. Hoje eu não falei porque eu fiquei em casa. Falei e falo, porque eu decidi essa postura como servo de Deus. E aí começou a surgir essas situações. Abre igreja dali, vai para a igreja que está funcionando. E eu tinha que ter uma decisão. Por muito tempo ouvi palavras pesadas. Muito tempo que eu não tinha. Eu era como folha de bananeira. Eu ia quando o vento levava. Porque quem tinha que ter a direção era eu. Não era quem me media e quem me pesava. Ouvi uma vez uma palavra de um homem de Deus dizendo assim: você é um cara inconstante. Porque, irmãos, preste atenção. Existem tipos de pastores que Deus levanta para cuidar da igreja local. Pastor Álvaro ficou aqui até completar os 28 anos da igreja, não é isso? 29 ele não estava aqui. Estava, né? Não estava, né? 28 anos de igreja ele ficou nesse lugar. Lá nesse lugar que eu dei o testemunho, lá em Barretos que eu trabalhei, o pastor está vai fazer 31 anos que é pastor da única igreja. E olha como Deus usa aquele homem, assim como usou o pastor Álvaro aqui nesse lugar, para que essa obra estivesse em pé, e hoje o pastor Abel está conduzindo. Agora,
Pastor Itamar, quando ele ficou 3 anos no lugar, era exagero. Eu até comecei um livro, como eu não sou bom de escrever, eu dei só o tema. O título era Minha Mala é um Saco, o cadeado é um nó. Porque na hora que o meu líder dizia, eu quero você em tal lugar, estou prontinho, estava tudo dentro de um saco e ia. Mas foram decisões que edificaram a minha vida, irmão. Eu fui pautado no meu ministério nesses desafios que veio para mim. Mas eu queria passar para você o seguinte: como deixar tudo isso nas mãos de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 14, no versículo 10, por favor. Capítulo 4, versículo 10. 4, versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, estou nas tuas mãos, Senhor, também Ele mesmo descansou das suas obras. Quando entrou em Deus, descansou das obras, como Deus das suas. Meu servo, qualquer hora eu vou fazer com ele o que eu estou planejando. Meu Deus, Tu tens o melhor para mim. Já não vivo eu, o Senhor vive em mim. Versículo 11, Sarinha. Esforcemo-nos, pois, por entrar nesse descanso. Entrega tudo na mão de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é descansar em Deus. Confia nele, é descansar, sabe, irmão? É descansar em Deus, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Eu dei e depois tomei. Essa situação que o Espírito falou para me dizer para você, que você precisa urgentemente entregar nas mãos de Deus, ela parte desse exemplo do descanso. Colocar na mão do Senhor e acabou. No Salmo 3, no versículo 5 e 6, eu escolhi alguns versículos, nós vamos ler. Salmo 3, versículo 5. Aquele que tem uma decisão no Senhor, aquele que tem um descanso no Senhor, olha o que é que ele faz: deito-me, pego no sono, me acordo, porque o Senhor, vamos dizer mais forte, porque o Senhor, prego batido e ponta virada. Então, entregar na mão de Deus parte do princípio de descansar na mão de Deus. É descansar no Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. E tem mais: aquele que descansa no Senhor, aquele que espera no Senhor, meu Deus, a Bíblia diz que Deus ama. Põe lá Lamentações capítulo 3, por favor, Sarinha. No versículo 25, a parte A, e Lamentações 3 diz assim, ó: bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Bom é o Senhor para aquele que espera nele, para aquele que descansa nele. O mesmo salmo, os mesmos salmos, só que agora o número 37, versículo 5, tem aquele famoso que todo mundo já viu um dia: entrega teu caminho ao Senhor, descansa nele, confia nele, e o mais ele é descansar no Senhor. Irmãos, eu falo pelo Espírito, tem pessoas aqui que estão carregadas de fardos pesados, que precisa entregar na mão de Deus urgente, porque senão a enfermidade vem para o físico. Vai vir para o físico. Tem que descansar no Senhor. É Ele que está fazendo na tua vida. E essa mudança toda é Deus fazendo isso em você, é Deus fazendo. Mas parece que vai acabar tudo. Não vai não. Você vai sair vencedor, você vai sair vencedor em nome de Jesus. Segunda coisa que eu preciso fazer urgentemente, entregar na mão do Senhor, é a confiança. Confiar no Senhor, irmãos. Meu Deus, quando eu morava nesse lugar que fazia Extrema com Triângulo Mineiro, a gente ouvia muitas assim histórias de mineiro. Aqui tem algum mineiro? Não, né? Ah, tá ali. Você é mineiro, Marcos? Olha. Gente boa. Eles falavam para mim que lá atrás, não da tua geração, mas os bens antigos, eles colocavam a criancinha assim em cima de um lugar alto, tipo na geladeira. Aí eles botavam um colchão aqui embaixo, no pé da geladeira. Aí pegavam os menininhos de 3 anos nessa faixa e dizia assim: pula nos braços do papai. Aí a criança vinha, quando vinha, ele saía de perto. E a criança não se machucava. Ele dizia: confiar só em Deus, nem no papai. Claro que confiava, mas era uma lição que eles ensinavam os mais antigos lá. Confiança em Deus. Claro que nós não íamos praticar isso
hoje está fora, não tem lógica. Mas olha o que eles faziam, para dizer para o filho que ele ia encontrar pessoas que batiam nas tuas costas e na frente era de outro jeito. Ali ele estava dando uma aula que muitas pessoas iam chegar rindo para você, mas por trás estava te amaldiçoando. Porque os piores inimigos, irmãos, é dentro de casa. É pessoas que você anda junto. Quem é estranho não está nem aí, não faz avaliação em você, não te julga. Então, é triste uma comparação dessa? É claro que é. Entendeu? Agora, confiar no Senhor. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confiar no Senhor. 5 e 6. Diz assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribas, ou seja, não confie no teu próprio entendimento. Outro versículo. Reconhece em todos os teus caminhos da tua vida, onde você for, e Ele endireitará as tuas veredas. Se você está errado aqui, se você confia no Senhor, Ele vai colocar no caminho certo. Se você está indo para cá aqui, Ele vai te trazer para cá. Por isso que Davi escreveu assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me sustentar com o teu cajado. Olha bem, o verbo, ele diz assim, ó, ainda que eu ande. Isso quer dizer o seguinte: se eu decidir andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor não deixa. Então reconhece em todos os teus caminhos, onde você for, Ele endireitará as tuas veredas. 1 João capítulo 5, versículo 14. Nós temos que confiar no Senhor, entregar para Ele, fazer os pedidos e esperar Ele fazer. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se perdirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, que tem que passar pelo crivo, Ele nos ouve. Então eu confio no Senhor, que Ele tem o melhor para mim. A Bíblia diz, se eu não me engano é Mateus 21, 22, que diz assim: tudo que pedir em oração, crendo, confiando, receberás. Irmão, se é uma coisa que Deus quer fazer o melhor, é nos abençoar, é dar o melhor para nós. Você pode ser, mas você tem que confiar. Outra coisa, outro ponto que eu peguei aqui, é entregar tudo nas mãos de Deus. Entregar tudo nas mãos do Senhor. Literalmente, deixando nas mãos dele. Literalmente, lá em Provérbio 16, o primeiro versículo fala de fazer plano. Mas olha o que diz no 3, Provérbio 16, versículo 3. Coloca aí, Sarinha, por favor. Diz assim, ó, Salomão: confia ao Senhor as tuas obras. Pronto, pode parar aí. Confia ao Senhor as tuas práticas do dia a dia, as tuas obras, e os teus desígnios, os teus propósitos, os teus sonhos serão estabelecidos. Então eu preciso deixar e entregar na mão do Senhor. E por último, eu quero orar por você, para finalizar, é esperar no Senhor. E esse é o mais difícil. Esperar que Deus faça. Oh, meus irmãos, quantos foram as pessoas que colocou o cavalo na frente dos burros? É assim que fala? A carroça na frente dos burros. Meu Deus. Quantas vezes, e o Espírito Santo está falando com alguém aqui, que você passou na frente do propósito de Deus. Quantas vezes as coisas estavam tudo caminhando direitinho, você não esperou Deus fazer. Assim como nós temos tantos testemunhos que pessoas, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim. Tem pessoas que não esperou e perderam literalmente a bênção. Eu falo pelo Espírito de Deus que tem pessoas que tá para jogar a toalha no chão. Não joga. Confia. Você será um testemunho para muitas pessoas ainda. Deus vai usar essa situação que você está vivendo e transformar. Mas espera. Você não tem poder de fazer a obra nenhuma. A obra vem do Senhor. É Ele que faz. É só entregar nas mãos dele e esperar que Ele vai fazer. E a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, no Salmo 27, no versículo 14, coloca aí, Sairinha. Esperar, irmãos, é uma graça que tem que nascer dentro da gente. Ó. Espera pelo Senhor com alegria, com bom ânimo. Mesmo que esteja passando o que você está passando, fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor, e Ele vai te abençoar. Lá em Mateus, não precisa colocar, no capítulo 5, todo mundo conhece, Jesus fala das bem-aventuranças. Mas irmãos, aqui em Isaías, no capítulo 30, versículo 18, no Velho Testamento, coloca para mim aí, Isaías 30, 18, nós temos uma bem-aventurança. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça.
bem-aventurados todos aqueles que nele. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Show! Bem-aventurado o que esperam no Senhor. A palavra bem-aventurado é ser feliz, irmão. É extremamente feliz. Agora, lá no profeta pequeno, lá, Malaquias 7,7. Coloca lá. Miqueias 7,7. Olha que coisa linda. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Essa palavra profética é para você. Vai se colocando de pé enquanto o pessoal do louvor vai subir. Eu, porém, olharei para o Senhor, entregarei tudo nas suas mãos, esperarei no Deus da minha salvação, o que você entregou à sua vida, e Ele vai me ouvir, Ele vai responder o que você tem colocado nas mãos dEle. Querido, eu não queria pedir que você viesse aqui à frente, mas eu quero te fazer um pedido. Se Deus é Deus, e Ele é, entrega essa causa na mão do Senhor agora. Se essa situação que você está vivendo, a tua esposa sabe, e o teu marido sabe, pega na mão dele agora, os dois, e faz uma aliança. Diz: amor, nós vamos entregar tudo isso nas mãos do Senhor. É injustiça? Entrega na mão do Senhor. Pessoas que não estão com a esposa do lado, mas sabe que essa situação tem que ser entregue na mão do Senhor, entrega agora. Lembra que no começo eu falei, tem uma unção de Deus aqui nesse lugar, e tem. É uma unção do Senhor, onde Ele vai receber literalmente aquilo que você quer entregar nas mãos dEle, que você confia, que você nunca tocou nele, mas sabe que Ele é real e vai mudar essa história. Enquanto o pessoal do louvor ministra um cântico, você vai fechar seus olhos agora e vai apresentar o Senhor. No final eu oro concordando com o que você apresentou.